Olá, estamos aqui hoje para mais uma live do empreendedor. Hoje nossa convidada, uma mulher maravilhosa, Juliana Barreto, live de número 10. Vou convidar ela aqui, já já ela está entrando aqui com a gente. Do time comercial, né? Ela é head comercial, então você que quer montar uma equipe comercial na sua empresa, não perca essa live de hoje. Boa noite, Ju, tudo bem? Oiê, tudo bem? E você? Tranquilo. Gente, eu posso chamar de Ju porque ela, além de maravilhosa, né, de uma baita de uma profissional, ela é minha afilhada, minha sobrinha, né? Então é família, né? Mas ela não tá aqui hoje porque é família, ela tá aqui hoje porque ela saca muito dessa pegada comercial, Sem tá? pena, sem consideração com família. Desse jeito. Então, assim, não sei se vocês já perceberam, eu tô lançando uma live mais pegada pro trailer, né? Um cliente de trailer, e uma live mais de serviço, né? Que vai ajudar os empreendedores a estar levando, melhorando o atendimento, melhorando a questão de venda. E quando a gente fala de venda, né, cara, a Ju, por exemplo, trabalha com produto que a gente chama de high ticket, ela vai explicar o que é um high ticket, mas a venda, ela toda hora a gente está vendendo, então não faz muita diferença a gente vender um hambúrguer, um trailer ou um produto digital, né? Então vou fazer uma breve apresentação aqui da Ju. A Ju, ela, além de minha sobrinha, minha afilhada, né? Ela já está há uns 4 anos aí nessa parte, trabalhando nessa área comercial. Ela é advogada formada e fez uma transição de carreira, né? Ela largou a advocacia e partiu para o digital. Então, Ju, começa falando para o nosso empreendedor que está ali pensando em fazer uma transição de carreira. Como que foi essa transição de carreira? Como que foi assim para você, né? Que estudou bastante tempo para seguir uma carreira, né? Porque a gente faz direito pensando, vou ser advogado. A gente faz engenharia pensando, vou ser engenheiro, né? A gente não faz uma faculdade pensando em outra coisa, né? Então, como que surgiu o digital? Conta um pouquinho pra gente como que surgiu o digital. Pode falar um pouquinho mais da sua história também. E como que foi essa transição de carreira? Fala pra gente. Perfeito, vamos lá. Eu gosto muito de falar dessa parte. Hoje, inclusive, até falei sobre isso numa reunião de venda que eu estava fazendo. Usei isso para me conectar com uma cliente que tinha uma história parecida. Então, a gente ainda usa isso para se conectar na hora de vender, né? Eu comecei no digital em 2022. 2022? 2022. Estava grávida na época da minha segunda filha e a minha primeira filha tinha 10 meses. Então eu estava ali, né, naquela loucura, no auge do puerpério, pirando, batendo cabeça. E aí, em um daqueles surtos que acho que as mães vão me entender, da gente se trancar no banheiro para dar uma choradinha de cansaço, eu falei, cara, eu preciso voltar a fazer alguma coisa por mim, preciso olhar para mim de novo, fazer alguma coisa por mim, porque na época eu parei de trabalhar quando engravidei. Até recapitulando, né? Você citou sobre a faculdade. Eu fiz faculdade de direito, me formei, tudo. Realmente a intenção era seguir. Só que eu comecei a trabalhar durante a faculdade, no finalzinho ali da faculdade, comecei a trabalhar comércio. E eu acho que o que rolou foi o seguinte: eu comecei a ter acesso ao dinheiro ali antes da formação. Eu acho que ali foi quando despertou já a questão da venda e etc. Porque estava trabalhando em comércio, venda e etc, né? Então, eu acho que foi isso que me fez desapegar da faculdade. Porque eu estava trabalhando, dinheiro entrando, e aí eu falei, cara, eu quero ficar mais para cá do que para lá. E aí nisso eu engravidei, e aí foi mesmo que eu falei, cara, não vou. Eu larguei mesmo assim a possibilidade de eu seguir alguma carreira no direito. E aí parei. Só uma observação, gente. A Juliana, ela é travada pra caramba, tem vergonha de falar em público. Então, assim, ela é a prova viva de que venda é técnica, né, Ju? Assim, é prática, né? Na verdade, é prática, porque realmente eu era uma pessoa que
Eu melhorei muito, mas eu era aquela pessoa que cara, eu não pedia o meu lanche no McDonald's. Isso era uma coisa que me marcava, porque todo mundo acessa o caixa do McDonald's. Todo mundo, eu não conseguia pedir um lanche do McDonald's. Eu entrava numa loja, eu cansava de comprar roupa que eu não gostava, porque eu tinha vergonha de falar pro vendedor que eu não gostei da roupa. Eu era nesse nível, né? Hoje em dia, eu confesso que nesse ponto eu acho que eu desbloqueei mesmo, assim. Se tiver que falar, eu falo, não é mais um problema para mim. E muito por conta da prática de vendas, porque aqui a gente tem que atender pessoas que a gente não conhece. Então não tem para onde correr. Ou você é bom ou você vai fazer outra coisa, né? Então não existe vendedor tímido, não tem como, não bate. Você tem que se conectar com as pessoas. Então isso tem que ser uma coisa até natural, né? E aí eu descobri um lado carismático até nisso, né? Então, voltando à minha história, parei de trabalhar, estava só na maternidade, mãe, dona de casa e tal, e aí tive esse surto aí no banheiro de chorar e falar, meu Deus, eu tenho que olhar para mim de novo, eu tenho que voltar a fazer alguma coisa, tenho que voltar a trabalhar. Mas como é que eu volto para o mercado com uma filha de 10 meses e grávida já, de novo, barriguda? Ninguém ia me dar um emprego, né? E aí foi quando apareceu o digital na minha vida. E aí, na época, eu comprei um curso que me deu ali algumas possibilidades de digital. E aí, um tempinho depois, apareceu uma oportunidade de eu começar atuando como social selling. E aí, eu abracei e fui. Não era, na época, assim, eu não era nem formada como, né? Eu aprendi na prática mesmo. Foi tipo, abraça a oportunidade e aprende fazendo. Foi isso. E graças a Deus deu certo. Foi a minha porta de entrada. Depois disso, eu passei na verdade, todas as cadeiras do setor comercial de uma empresa. E aí cheguei onde eu tô. Então, a Ju falou agora na sigla, né, Social Seller. Muita gente não sabe, né? A gente vai falar aqui o que que é SDR, o que que é Social Seller, Social Media, Closer, né? Que são essas siglas novas, né? Que estão fazendo muito sentido hoje para as equipes de venda, né? Então a gente vai fazer, a gente vai abordar, a gente vai dizer o que que é cada uma dessas siglas e já já a gente vai chegar nesse ponto. Ju, uma vez, né, num desses eventos, que a gente vai muito a evento, né, num desses eventos, o palestrante falou uma coisa que fez muito sentido para mim, que primeiro a gente vende a nossa imagem, a gente vende a nossa marca pessoal. Então, primeiro a gente vai vender o Rafael Figueira, primeiro a gente vai vender a Juliana Barreto, né, e aí depois a gente vende o nosso produto principal. Então, quando eu falei no início da live que a gente já sai de casa vendendo, é sobre isso. Porque, vou dar um exemplo. Eu estou em casa, porque essa live eu faço de casa, que é mais confortável para mim. Já estou aqui pertinho da família, pá, beleza. Então, eu coloquei uma blusa, eu escovei o dente, eu penteei o cabelo, eu passei perfume. Por quê? Porque eu preciso estar bem para mim para poder passar essa energia adiante. Né? Eu tenho certeza que você também se preparou para essa live. Eu estou vendo que você está com o cabelo feito e nem pedi nada disso. Por quê? Porque a primeira coisa que a gente vende é a gente mesmo. Então a gente vai numa loja, aí tem lá o vendedor com a roupa toda rasgada e o vendedor com a roupa bonitinha. Barba feita, cabelinho arrumado. Pá, ó. Aí você vai, o outro tá lá com a roupa rasgada, o óculos quebrado e remendado. Cara, qual que você. Né? Não dá. É instintivo. Você vai naquele vendedor que está mais arrumadinho, que você acha que você vai ser, inclusive, mais bem atendido. Então é normal. A primeira coisa que a gente vende é a nossa imagem. Concorda comigo? Concordo 100%. Inclusive, também estou perfumada. Vocês não estão sentindo aí, mas eu estou perfumada, estou maquiada, realmente me arrumei, porque isso valoriza o que a gente está vendendo, né? Então, assim, pessoas se conectam com pessoas. Isso é uma realidade. Então, realmente, a gente vai vender a nossa imagem primeiro. E se vem uma pessoa ali, né, toda grosseiramente falando, esculachada para atender a gente, ele não vai vender um produto caro, ele não passa a confiança que tem que passar. E a gente mesmo ali no lugar de vendedor, a performance não é igual. A gente Gente, fica isso é real. inseguro, né? Isso é real, assim, todo mundo fala a questão do trabalhar de pijama em casa, no home office, não sei o quê. Tô falando que eu não faço não, tá? Que às vezes rola de tu ficar mais confortável, mas faz diferença. Faz diferença quando você tá arrumado, preparado, porque é uma preparação.
Então, assim, trazendo para o público de trailer, se você parar para analisar, você vai num trailer, tá todo mundo uniformizado. Dou um exemplo, por exemplo, da baiana, que vende acarajé. Cara, ela trabalha caracterizada de baiana. Ela coloca o tacho que ela prepara o acarajé do lado de fora do trailer para aproximar do cliente dela. O cliente tem contato com a baiana, sabe? As funcionárias dela trabalham caracterizadas também, maquiadas, né? Então, assim, você olha aquilo ali, você sente um pouquinho da Bahia no Rio de Janeiro. Isso faz todo sentido. Experiência, né? Experiência. Então, assim, vamos lá. Primeiro a gente tem que se conectar. Então você se conecta. O início da venda é a conexão. Você se conecta com pessoas, você não se conecta com produto. Não. Primeira coisa, se conectar. Segunda coisa, gerar uma conexão de segurança. Concorda comigo? Então a segurança está onde? Está na gente. Se a gente não estiver seguro, a gente não passa a segurança. Então se a gente estiver com a axila fedorenta, esqueceu de escovar o dente, Então, com gente. remela no olho, você não vai vender, né? Então, a primeira coisa é a gente estar bem com a gente mesmo, a gente estar seguro para passar essa segurança, né? Isso, Sobretudo, inclusive, é o que faz você. Isso, inclusive, é o que faz você ganhar dos seus concorrentes. Porque quando a pessoa se conecta com você, pessoa, né? Então, vamos supor que você é o dono da empresa, você está ali nas redes sociais, está botando a cara, está buscando, né, engajamento, crescer nas redes sociais e tudo mais. As pessoas, quando elas se conectam com você, você pode cobrar o valor que for, que ela vai em você e não vai no concorrente que vende mais barato. Porque ela vai comprar o Rafael. Então, o Rafael pode cobrar 3 vezes mais do que uma outra oferta que ela achou ali na esquina, que ela vai preferir comprar do Rafael, porque ela se conectou com o Rafael. isso é super verdade, mas, gente, pode ir lá na UP que a gente cobra o preço justo, tá? A gente não explora por conta dessa questão, não, fica tranquilo, que a gente trabalha com preço justo. Obviamente, o pessoal sabe, eu não escondo isso, a gente não é o mais barato do Rio de Janeiro, não tenho pretensão nenhuma de ser o mais barato do Rio de Janeiro. A Sei? minha ambição é sempre ser o melhor, mas não por querer ser o melhor, e sim por querer entregar um produto bom para o cliente. Eu falo muito com a equipe lá, Ju, que a gente tem que ser melhor do que a gente mesmo. Esquece os concorrentes. Verdade. Eu não precifico o meu produto por concorrência, eu não sei o preço do concorrente, eu trabalho em cima de ser melhor do que a gente mesmo. A empresa, a UP, ela tem que ser melhor do que ela ontem. Ponto. E assim está, graças a Deus, evoluindo. Ju, já estamos com 13 minutos de live. Vamos começar a falar daquelas siglas que a galera se embaralha aí, porque é coisa muito nova. Tá? Primeira coisa que eu quero que você fale pra gente, o que é o lead? Quando a gente lança lá um anúncio, né? Chega pra gente um lead. Né? Isso é para qualquer setor, gente. Você que coloca lá que você tem hambúrguer, batata frita, que você trabalha com vende sapato, você lança lá um anúncio, seja no Google, no Instagram, no Facebook, TikTok, essa pessoa entra em contato com a gente. Quando ela entra em contato, ela é um lead. Por que ela é um lead? Ela não é um cliente. Conta pra gente essa diferença aí, como é que funciona isso aí. O lead, ele é como se fosse um passo antes dele se tornar cliente, né? Ele é um possível cliente, é o que a gente chama de potencial cliente. Então, ele é uma pessoa que ele chega ali, mas ela ainda precisa ser trabalhada, ela precisa ser amadurecida muitas vezes. Às vezes ela te viu, gostou do que você está falando, mas ela não conhece a fundo, ela não te acompanha há muito tempo, ela acabou de chegar ali no teu Instagram, então ela não conhece muito bem o teu trabalho, ela não conhece muito bem o teu produto, então ela vai ficar ali sendo amadurecida, né? Através de. Ela é curiosa, né? É curiosa. Ela chegou ali, caiu de paraquedas, muitas das vezes caiu de paraquedas ali, falou 3 vezes lá, quero investir, trailer, o algoritmo ouviu, porque o telefone ficou ouvindo a gente direto. Aí o meu anúncio, que é pago, obviamente, aparece para ela lá. Por que você não investe num trailer? Olha aqui que oportunidade legal comprar um trailer. Aí ela ainda nem sabe que ela pode comprar, chegou pra gente, é um lead, é isso? Exatamente, ele é um possível cliente. E aí, como é que a gente faz para transformar esse lead num cliente de fato que a gente chama ali que está frio e aí a gente vai aquecer? Não é isso que vocês usam esse termo? Como é Isso, que faz e quem faz esse serviço, esse trabalho? perfeito, vamos lá. Ele fica ali, vamos usar o exemplo do Instagram. O Instagram hoje ele virou um currículo aí para todo mundo, né? Então,
Eu duvido que ninguém aqui faz isso, de você, eu quero comprar, por exemplo, um trailer. Você vai olhar 10 páginas de vendedores de trailer e você vai avaliar o que que tem ali, qual que está te passando mais segurança. Primeiro de tudo, antes de entrar em contato, é o que está visivelmente no Instagram. Se a pessoa ali não tem um perfil lá, empresa de trailer, se ela não te passar confiança, você nem vai entrar lá no link dela para perguntar orçamento, etc. Então, o Instagram ele virou realmente um currículo. E isso a gente faz em tudo. Até para comprar uma roupa, a gente avalia o perfil da loja. Então, ele vai chegar ali, ele vai analisar o que ele está vendo. Então, isso já começa a ser um aquecimento. E quando ele fica ali, vendo teus stories, vendo o conteúdo que você posta, isso já é uma forma dele ser aquecido. E uma estratégia mais direta da gente ir atrás desse lead é através também do funil de social selling, através dessa profissão, né? Aí eu já posso responder a pergunta que você tinha feito sobre... Então pode ir na sequência. Então, assim, aí vamos lá. A gente está falando de funil de venda. Funil de venda nada mais é do que eu tenho um monte de cliente, de lead, e aí eu vou eliminando, né, naturalmente, tipo, respondendo aqui, esse aqui está interessado em manutenção. Vamos falar esse funil de venda lá nosso do trailer. Não, mas a UP não faz manutenção, então vamos colocar ele para cá. Esse aqui está interessado em locação. A UP não tem ainda locação, então coloca para cá. Então vai diminuindo. Esse é o funil, por isso chama de funil, vai diminuindo e vai saindo de lead ali, virando cliente, potencial cliente. E quem ajuda nesse funil é a social seller, correto? Na verdade, eu vou só te corrigir num ponto. Na verdade, quem faz essa separação, que a gente chama de qualificação, é o SDR. Beleza. Então já começa explicando o SDR porque vai na sequência. Vamos Então embora. SDR, vai lá. Então vamos lá, vamos na sequência. O SDR, ele é a pessoa que ele faz realmente a qualificação. Ele vai olhar lá a sua base de leads, todos os leads que estão chegando ali para você, seja pelo Instagram ou se você tiver um sistema, um CRM, algo assim, que ele esteja caindo ali para você, vindo de tráfego. Todos os leads que caem para você, eles são analisados e qualificados, positivamente ou não, pelo SDR. Então, o SDR, ele é responsável por fazer essa qualificação. Ele vê quem é um lead bom realmente para ir para a venda, ou quem só está ali de curioso, ou muitas vezes não tem o potencial de compra, que isso também é muito importante. Às vezes a pessoa realmente está interessada, mas ela não tem grana. Então, você vai chamar ela para fazer uma visita, você vai gastar o tempo do seu vendedor tentando ali converter uma pessoa que não tem o poder aquisitivo para vender. Ela pode ter vontade, mas se ela não tem dinheiro, ela não vai comprar. Então, não faz sentido a gente investir nesse lead. Então, o SDR ele faz essa qualificação mesmo. Já é uma primeira peneira ali que a gente passa, né? E fica só quem realmente está preparado. E aí, quem realmente está preparado, quem o SDR qualifica positivamente, ele vai para o vendedor, que é o que a gente chama de closer. Pera aí, então. Antes de ir para o closer, eu quero que você explique para o pessoal o que é CRM. Primeiro, gente, seguinte, a gente vai falar de muita sigla aqui, a gente vai explicar ponto a ponto essas siglas. Se você se perdeu, essa live ela vai ficar gravada, então você volta e assiste porque a gente está na sequência. Pode então, você perguntar falou em aí. Outra aqui embaixo aqui, tem um balãozinho com uma interrogação. Clica ali, deixa a sua pergunta. Ficou com dúvida? Pode deixar a pergunta ali que a gente vai estar tirando essa dúvida. Tá? Então, você falou em CRM. CRM é um sistema, né? Explica pra gente como é que funciona o CRM. O CRM ele é um sistema, é uma plataforma que a gente contrata, né? Uma ferramenta, na verdade, que a gente contrata de organização. É para a gente realmente começar a organizar a nossa base de leads. Então, por exemplo, se eu começo a investir num tráfego, eu tenho uma loja, seja do que for, eu começo a divulgar ali no tráfego, botando um dinheirinho no tráfego. Vai começar a vir gente. Chega uma hora que você se perde, se você não tem um lugar para você organizar. E aí é onde a gente contrata essa ferramenta, que é uma ferramenta mesmo de organização. É para isso que serve. Então, ali a gente consegue ter visualmente as informações de cada lead que chega. Tem nome, tem telefone, tem e-mail, seja lá o que você
preferir que tenha, né? E aí a gente organiza tudo ali na base para quê? Para a gente começar os processos de venda. Então, agora a gente já está indo para outro ponto, porque venda é assim, não acaba o assunto, não. Só para complementar, no CRM, você vai colocando ali, alimentando o que você conversou com o cliente. Em qual Sim. momento o cliente está da venda. Se ele está frio, se ele está morno, se ele está quente. As Se ele conversas, tem... inclusive, podem ficar registradas. O CRM ele pode se integrar com o WhatsApp, por exemplo, e aí fica tudo ali registrado. Então, para você que é patrão, é ótimo porque você consegue acompanhar a conversa que o seu colaborador está tendo. Então, até para você dar treinamento, corrigir uma abordagem, corrigir uma forma que ele está falando com um lead, até mesmo se resguardar de possíveis informações que às vezes a pessoa, não, mas o fulano falou isso. Espera aí, vamos lá ver o que ele falou. Você fica com tudo registrado ali. Então, aí o pessoal pode estar se perguntando, por que não registra tudo isso na conversa com o WhatsApp? Porque tem muitas das vezes a gente liga para o cliente e aí ligou. Como é que você registra essa ligação? Aí no CRM você pode ir lá e falar, hoje, no dia 28/7, às 10 horas da manhã, eu entrei em contato com o cliente, falei com ele falou que Bota um está resumo. esperando uma licença da prefeitura para fechar e daqui a 2 semanas ele vai dar uma resposta para a gente. O que a gente faz? Já coloca lá sinalizado, daqui a 2 semanas a gente vai fazer novamente E a contato com gente, ele. e a gente consegue sinalizar também, do tipo assim, chamar, vamos supor que ele tenha te dado um prazo ali para você dar um retorno, para o cliente dar um retorno. Então, às vezes no telefone a pessoa, me chama tal dia que eu estou resolvendo uma burocracia aqui, tal, 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 ou então estou levantando uma grana, me chama tal dia. Você consegue colocar no CRM, tipo, chamar tal dia. E aí você não se perde ali na questão de depois fazer o retorno do contato. E Uma uma outra... coisa bem interessante é que existem alguns CRMs que te dão até a possibilidade de gravar a ligação, tá? Então você liga Legal. dentro ali do CRM, o número fica integrado, você consegue ligar e a ligação fica gravada. Então não tem onde correr. Everton, boa noite, seja bem-vindo. Tranquilo, Everton, tranquilo. Depois você volta lá que a gente vai estar com essa live gravada, você assiste o que você perdeu aí, que essa live é bem interessante, tá? Vamos lá. Então, uma outra questão também do CRM que eu acho uma baita de uma vantagem é o seguinte: se você tiver mais de um SDR, ou então o SDR saiu de férias, outra pessoa pegou para cobrir, cara, vai estar tudo ali discriminado certinho, quando que entrou em contato, né? Sim. Então, assim, fica bem mastigado, né? Fica bem fácil e fácil para não errar. Tipo assim, tem dois SDR, um já fez contato, senão fica aquela coisa que um faz contato, outro faz também, e aí fica, aquela sensação que o cliente tem de que a empresa é desorganizada, né? Então, passa um aspecto de organização também, né, Ju? Sim, também. E caramba, esqueci o que eu ia falar. Tu estava falando, eu tava com outra coisa na cabeça aqui, outra coisa positiva. É o TDAH, tá tudo bem, as pessoas É, entendem. daqui a pouco eu vou lembrar. Não tem problema, não. Deixa eu te falar. Aí você falou Já do. lembrei. Pode falar então. Era dados. Porque além da organização para a gente trabalhar no dia a dia, o CRM é uma coisa que consegue garantir a gente ter dados mais assertivos. E, gente, muita gente não se importa com isso, mas você ter clareza dos dados da sua empresa, quantos leads estão entrando, quantas ligações estão sendo feitas no dia, quantas abordagens foram feitas no dia, quantas pessoas te responderam, isso tudo é muito importante para você aprimorar mesmo a qualificação do seu atendimento, tá? Então, o CRM é muito bom também para dar dados mais garantidos relacionados a isso. É bem bacana pelo seguinte, você tem histórico de muito tempo atrás. Então, no nosso caso lá, por exemplo, né, o trailer, o pessoal vai até, de repente, se familiarizar com isso, mas a gente aqui, a ideia é entregar, né? Então, tem gente que 6 meses depois vem fazer contato e aí você fala, oi, tudo bem, Juliana? Tranquilo? Como é que você vai? Tô vendo aqui que já tem um tempo que a gente não se fala, né? Eu tava vendo aqui que você quer um trailer 3x2 vermelho para trabalhar com hambúrguer, papapá, e a pessoa fala assim: caraca, eu tô 6 meses sem falar com ele e ele lembra de tudo que eu falei. Cara, isso passa uma credibilidade, joga você lá em cima, tua venda fica muito mais fácil. Pô,
É porque tu já Assim, gera conexão no primeiro momento. sim, Quer a pessoa ali já é cara. é desse jeito. Aí vamos lá. Então, voltando. Então, entrou no funil de venda, vários leads, tá ali no funil, o SDR trabalha e aí ele vai passar para alguém. Esse alguém é o closer. É o closer. Beleza. Fala agora um pouco da função do closer. Beleza. O closer, ele é a pessoa que vai fazer os atendimentos, né? Então, ele é o responsável por fechar as vendas, né? Então, o SDR vai preparar o lead, ele vai qualificar o lead, ele vai passar o lead meio que pronto ali para o vendedor fechar a venda, né? Então, qual é o papel principal ali do vendedor? É realmente fazer a parte de contornar objeções, e fazer a conversão mesmo final. Entendeu? Então é meio que o SDR vai empurrando a bola ali para a área e o closer só chuta pro gol. A gente fala que a gente tem as etapas, né, de quebra de objeções, mas a última etapa é a etapa do fechamento. Então, fechamento seria o quê? Fechar a venda de fato, quebrar as últimas objeções e fazer a venda. E closer é uma palavra em inglês para fechar, né? Closer é fechado, fechar. Então, seria ali o vendedor, mas aquele vendedor mais focado no fechamento. Seria isso. Isso. Exatamente isso. Entendi. Agora, vou lançar mais uma palavrinha aqui, que ela é bem utilizada nesse meio comercial, né? Que seria as objeções. Objeção nada mais é, eu vou te pedir para explicar também, mas nada mais é do que as dificuldades que o cliente tem. Então, ele pode ter uma objeção lá, que seria a falta de dinheiro, e aí a gente pode conversar, não, a gente consegue financiar, a gente consegue melhorar isso, a gente consegue parcelar no cartão. Então, para cada objeção, tem ali uma tratativa, uma maneira da gente, né? Existe uma frase que o pessoal fala que a venda, né? Ela começa quando você tem um não, né? Quando o cliente fala, não quero. Isso aí. Porque o cliente chegou, fala assim, eu quero um trailer 3x2, quanto que é? Tanto. Eu quero. Pum, isso não é venda. Tu Eu, não eu vendeu, tu virou pedido. tirei pedido, exatamente. Então, assim, eu mostrei lá o produto, mostrei o catálogo, ele gostou, já veio indicado por alguém, tirei pedido. Então, a venda, ela começa quando tem um não, que é a primeira objeção. Aí a gente vai, não por quê? Aí a gente vai entender. E aí eu queria que você falasse também, além da objeção, sobre o que é a objeção, as principais objeções, queria que você falasse qual que é a função do SDR. Ah, vou dificultar para tu. Como que o SDR pode trabalhar para já diminuir essas objeções para o closer? Perfeito. Vamos lá. As objeções é isso aí mesmo que você explicou, são os motivos que o lead vai te trazer das negativas dele, né? Então ele vai falar, eu vou ver como é que eu vou fazer para pagar, ou então, eu gostei muito, mas nesse momento eu não consigo. É realmente negativo. Eu vou conversar com meu marido, preciso conversar com a minha esposa, preciso conversar com meu sócio, é por aí. Então, nunca ele vai falar assim, eu não gostei. Isso aí é uma objeção que a gente nunca escuta. As objeções são, a grande maioria, financeiro e vou conversar com meu marido, com a minha esposa ou com meu sócio. Vou Essa pensar um pouco mais. é, vou pensar também, vou analisar outras propostas, tem sempre isso, né? E aí, qual foi a segunda pergunta, cara? O SDR trata essas objeções Tá. para passar para o closer já o Mastigar. lead queimando. Perfeito. Com uma boa qualificação. Isso aí é script de qualificação. Script de qualificação. A gente já consegue. Porque, assim, cada pergunta que o SDR faz para o lead na qualificação, que não é na hora ali da venda, é antes, ele está eliminando ele. Então, tipo assim, fez uma pergunta aqui, qualificou negativamente, perdeu. Aí veio o outro. Essa aqui foi positiva, essa pergunta aqui foi positiva, essa pergunta aqui foi negativa, tchau. Então, ele realmente vai passar quem está dentro dos critérios. Então, aí também é bem importante, né? Para você ter uma boa qualificação, você entender bem quem é o seu ICP, que é o que a gente chama aqui no digital, é um termo muito comum, e não é nada mais do que o seu perfil de cliente ideal. Então, é muito importante você entender para quem você vende ou para quem você não vende.
O trailer, por exemplo, não tem um critério, não tem, tipo assim, pode vender para qualquer pessoa que estiver lá querendo comprar, tá tudo bem. Mas no mundo aqui do digital, como a gente trabalha, como eu trabalho, normalmente as empresas elas têm um nicho, né? Então, vamos supor que, ó, vou dar um exemplo. A empresa que eu estou trabalhando hoje, a gente só vende para mulheres. Então, homem não está dentro do meu ICP. Homem não é um perfil de cliente para mim. Então, se cai um homem na minha base de leads, ele já é descartado imediatamente. A gente nem fala com ele é descartado imediatamente, porque eu não vou vender para ele. Então, Ele entrou errado, entrou desavisado ali. Foi um erro ali do anúncio, vamos colocar assim. Sim, sim. Ou então, assim, tem muita gente que eu vendo para médicos. Então, se cair uma pessoa ali que não é médica, ela não é meu ICP, eu nem gasto minha energia falando com ela. O ICP seria a definição do seu persona, né? Da Sim, persona, né? Que seria ali o teu cliente ideal, vamos colocar sim. assim. É isso, é perfil de cliente ideal. Então, é bem importante você ter essa ciência para uma boa qualificação. E aí, dentro das perguntas de qualificação, a gente consegue ir cada vez mais mastigando realmente o lead para ele chegar mesmo mastigado ali pro closer. Uma coisa bem interessante que aconteceu comigo uma vez, vou abrir aqui uma curiosidade rapidinho. Na época eu atuava como SDR, e aí, cara, quando você faz uma boa qualificação, você realmente passa o lead mastigado pro closer. Porque o SDR ele também se conecta com a pessoa, seja pelo WhatsApp ou por ligação, muitas vezes por ligação. Você também se conecta. Se você tem o carisma, se você tem ali, né? Cara, tu vai se conectar. Tu vai fazendo as perguntas, aquilo ali não. A qualificação ela não é para ser uma entrevista. Ela é para gerar conexão, porque a conexão com a SDR também aquece o lead para o closer. Então tem que ser no carisma, uma conversa. O tom da voz influencia para você falar com a pessoa. Se você tem desanimado, se tu começa a falar com a pessoa assim, não sei o quê, gente, esquece isso, não tem como. Você tem que fazer e botar energia, tem que rir. Bom dia, fulano. Se você rir, já muda o tom de voz. Então, desse jeito. É E aquela coisa, falar sentado, falar em pé, tudo muda, né, Ju? tudo Eu muda. Parece que não, mas tudo muda. vou dar um alô aqui pro Matheus Closer. Cara, o Matheus, ajuda a gente pra caramba aqui, treina a nossa equipe, é um closer maravilhoso. Inclusive, Matheus, deixar já a porta aberta para fazer uma live com você aí, só dar o ok, tá? Pra gente falar aí sobre as ferramentas de venda. Para quem tá entrando agora, a gente tá falando com a Ju. Ju é head comercial, né? Head no inglês seria cabeça, coordenadora de uma equipe comercial. Então, ela manja muito dessa parte de SDR, social media, social selling, sobre a equipe de venda ali. Então, a gente está falando dessas siglas, né? Desmistificando as siglas, né? Então, você que entrou agora, que está um pouquinho perdido, depois vai estar gravado, volta lá, que essa live hoje está uma aula. Agradecer também a presença do nosso querido aí, Robson Valente, nosso gerente técnica aí de oratória, gigante também. Tá aí uma boa live também, Robson. O dia que você quiser, a porta tá aberta aí pra gente falar sobre técnicas de oratória, tá? Então, um abraço aí para todo mundo que tá prestigiando a gente. E Ju, você falou sobre o SDR, funil de venda, e aí a gente trabalha ali o lead, esquenta o lead para o closer, que seria o fechador ali, aquele vendedor de fato ali que vai estar fechando. Só que você falou para mim que existe esse, eu nem conhecia, eu até anotei aqui porque tem que colar, né? BDR, acho que esse é novo até para a galera aí. O que seria o BDR? Parece que ele trabalha antes do SDR, ele ajuda o SDR, seria isso? O que é o BDR? Fala pra gente. Ele é exatamente isso. Na verdade, o BDR, ele é quem vai criar as listas ali, ele é um criador de listas, ele só trabalha fazendo isso. Ele cria listas de leads para o SDR começar a trabalhar ali na qualificação. Então, é como se ele fosse ali, ele traz nomes, ele traz listas. Nome. Ele trabalha em paralelo ali com social media, seria isso? Ou com social seller? Não, social Não. media, ó, vamos lá, tem social media e social selling. Social media é mais para a área de marketing da empresa. O social media, eu acredito que as pessoas até sejam mais ambientadas com essa palavra, né?
porque é uma coisa que hoje em dia está sendo bem requisitada e as pessoas estão investindo bastante em social media. Por quê? O social media ele cuida da aparência do seu Instagram. Então ele vai te ajudar ali criando conteúdo, ele vai te ajudar fazendo designs bonitinhos ali para você fazer postagens e etc. Então, esse é o social media. Ele é do marketing, ele é outro setor da empresa. O social selling, ele é do setor comercial. E aí o social selling, ele trabalha como um funil de aquisição. Então, ele é um canal de trazer demanda para dentro ali para o SDR trabalhar também. Entendeu? Ó, quem entrou aí agora foi o Gilmar, lá da Gilcar. Gilmar conhece bem a Ju. Ju prestou consultoria lá para Gilcar. Ô, Gilmar, você também é mais um que está convidado aí para nossa live. O dia que puder aí, vamos falar aí sobre vendas de carros, sobre a tua trajetória. Gilmar, que foi aí motoboy, tem uma história linda, maravilhosa de empreendedorismo. Hoje já passou dessa parte de ser empreendedor e já é empresário. Graças a Deus, 3 lojas de carro, Campo Grande, Santa Cruz. A Maurizanete entrou aí também e é dono também de uma rede de revenda de sapatos, Hoje tá né? Tá legal. A Mauri, a gente já tinha falado, né? A gente já tinha combinado, tem que tirar a nossa live também do papel, ó. Aproveitar que o Gilmar tá falando aqui, ó. BDR está ligado ao famoso BD, banco de dados. A gente estava falando sobre isso, né? Que é a parte ali da SDR, do funil de vendas, né? Juliana mudou meu negócio, está dando muito certo. Cara, que bacana. Pô, não chora não, não chora não com essa maquiagem aí, ó. Gilmar, eu posso falar para você que ela também transformou o meu negócio, porque lá atrás, aí eu peço aí um parênteses aí que eu vou dar um testemunho aqui. Juli- Juliana, ela não tá hoje com consultoria, não, tá? Hoje ela tá trabalhando lá e tal. Mas vamos lá. A Juliana, ela lá atrás, ela falou assim para mim, tio, ela é minha sobrinha, né? Ela falou assim, tio, você precisa de um social seller. Social seller, a gente ainda vai falar sobre, mas nada mais é do que uma pessoa que está ali olhando a tua rede social para extrair venda dali. Aí eu falei, Ju, eu vendo trailer. Cara, não tem. Aí ela falou assim, tio, com certeza tem uma demanda. Escuta essa palavra, essa frase, existe uma demanda reprimida na sua rede social. Vamos fazer um teste? Eu falei, cara, né, vamos. Eu, eu nem sei como que eu falo, porque eu não gosto muito de falar em números aqui. Cara, mas eu vendi muito, porque no início estava tudo acumulado ali, então tinha muita coisa. E foi assim, a gente colocou uma pessoa para fazer esse serviço de social media, social seller, desculpa. Cara, ela começou ali a futucar ali, procurar e tal, aquela galera que curtia muito, comentava muito, e começou pum pum. E nos primeiros meses foi equivalente aí a 50% a 60% da nossa venda vinha do Instagram, só Instagram. A gente não trabalhou em Facebook, TikTok eu ainda nem tenho, então assim, aproveita aí e já fala, ó, a Bruna Leal falou aqui, ó, ela é né, tio? Oi? Naquela época nem criava tanto conteúdo assim. Não tinha, a gente não falava em live, não falava em nada. Então, assim, de fato, como o Gilmar falou, Oprimido. mudou o meu negócio. Mudou o meu negócio. A gente saiu de um patamar para o outro, assim, e foi muito rápido. Né? E eu passando para ela, falando, caraca, não sei se vocês, o pessoal que é mais da antiga aqui, eu tava com um galpão, tive que alugar um terreno do lado. Então, assim, a coisa deu uma explodida que eu tive até que segurar, porque o crescimento estava muito estrondoso. Então, assim, só tenho a agradecer a vocês, Ju, acabou sendo aí um elogio. Meu Ia case. deixar para o final. Case de sucesso. Mas é isso, Gilmar colocou a bola na marca do pênalti ali. Então fala pra gente, Ju, tem já uma perguntinha ali. Depois que você responder essa, eu já vou jogar ali para pergunta. Quem tiver mais perguntas, gente, ó, aqui embaixo tem uma bolinha com interrogação. Só clicar ali, deixa a sua pergunta que já a gente vai estar respondendo. Ju, a gente falou sobre social seller e a gente falou como isso mudou o meu negócio e o do Gilmar também, né, lá na Gilcar. Então, fala pra gente qual que é a função do social seller, como que ela faz, ela trabalha mais de uma rede social, como é que funciona, o que ela faz de fato?
O social selling, você pode trabalhar com ele em qualquer rede social que você tiver, tá? Só que ela é muito usado em Instagram, tá? Porque hoje em dia o Instagram, eu acredito que, não generalizando, mas para a grande maioria dos negócios, o Instagram está sendo ali realmente o principal canal de aquisição de vendas, né? Então, a grande maioria aí dos especialistas, tanto em digital quanto empresários mesmo de negócio físico, né? Atuam mais ativamente no Instagram. Mas super funciona no LinkedIn, por exemplo. Tem muitas empresas que utilizam o funil de social selling dentro do LinkedIn, é, fazendo a mesma função realmente. Facebook não tanto. As principais são Instagram e LinkedIn mesmo. Mas como é que a gente atua aqui dentro? Eu vou falar do Instagram porque é uma plataforma mais comum entre todo mundo para vocês entenderem. O social selling ele faz uma espécie de peneira dentro ali do Instagram. Então ele é um funil, social selling, ele é um funil, o social seller ele é profissional. O social selling ele é um funil de aquisição. O que é um funil? O funil ele é um canal. Tá? É um canal de geração de demanda. Então, é um canal que a gente vai atrair lead para dentro da nossa base, ali para dentro do negócio. Uma Tá? peneira, né? E aí a gente faz essa peneira ali dentro. E como que a gente começa atuando? Primeiro, entendendo o ICP, entendendo do nosso ICP, entendendo para quem a gente vende, quem é nosso público. Por quê? Porque a gente precisa saber com quem a gente vai falar. Porque quem não está dentro do nosso público, a gente não fala, ignora, não gasta energia. Se o meu produto é para médico, não adianta eu falar com o dentista. Exatamente. Não fala, não fala. Ele vai ficar lá e Não problema. gasta energia, né? Porque vamos gastar energia com o médico que vai comprar o nosso produto, porque o nosso produto é para médico, exemplo. Exatamente isso. Então, primeiro de tudo, entender muito bem para quem a gente vende, para quem a gente vende, para quem a gente não vende, deixar isso muito claro. Qual é a promessa do nosso produto? Qual é a transformação que eu causo na vida das pessoas? Então, quando eu começar a falar com as pessoas que estão ali, eu preciso saber qual é a promessa clara do meu produto para entender se eu realmente consigo ajudar quem está ali. Porque, gente, uma coisa que o mercado digital trouxe, assim, eu vejo cada vez mais claramente isso dentro do mercado digital, é essa sofisticação da venda. Por que sofisticação? Porque essa ideia de vender a qualquer custo não faz mais sentido. É uma coisa que a gente vem trabalhando, os vendedores sérios, profissionais, a gente vem trabalhando isso, mentalidade mesmo, porque não faz mais sentido a gente empurrar a venda goela abaixo. Não tem essa mais de a pessoa entrar na loja procurando uma calça e você empurrar uma bermuda. A pessoa não quer bermuda, a pessoa quer calça. É a famosa venda na emoção, né? A pessoa sai dali, mas a partir do momento que ela para e dá uma refletida, ela fala assim: puxa, eu fui comprar uma calça, comprei um Ou, monte de coisa e fica chateado com aquela experiência. E como a gente ou estava falando lá no início, venda hoje é experiência. Se você teve uma boa experiência, você volta, você está satisfeito e você replica aquilo ali e fala: olha, eu fui lá na tal loja, precisei comprar isso, foi legal, gostei, a calça é boa. Agora, se a experiência não foi boa, você fala: pô, fui lá na loja o tal, vendedor me com- empurrou. não precisava, acabei comprando um monte de coisa, Você né? nem volta, ou então, se você puder, você vai pedir reembolso no digital. Acontece muito isso, porque a gente vai em um produto. Então, o que acontece? A pessoa compra ali na hora, depois ela vai lá e ela vai falar: devolve meu dinheiro. Não era isso que eu Tem que queria. ter raiz, né? Tem que ter profundidade na venda, né? A gente chama de venda consultiva. Então, é realmente consultar, é realmente ouvir o que a pessoa está ali buscando. Eu consigo resolver o problema dela? Ok, então eu vou vender. É isso. Então, É validar o nosso cliente, né? Não é só o contrário, não é só o cliente que valida a gente validar o cliente. Aquele cliente ali, ele tem capacidade de adquirir o nosso produto, ele está qualificado. É igual quando você vai comprar uma mentoria ou uma imersão, e aí a pessoa fala assim: você já tem empresa? Sua empresa tem quantos funcionários? Ah, não, eu tenho tantos funcionários. Aí ele fala assim: olha, ainda não é para você, não. Eu tenho essa outra imersão aqui que faz mais sentido para você, mas essa daqui é para quem está faturando 10 milhões por ano, essa daqui é para quem está com 20 funcionários, agora essa daqui é melhor para você. Então é o que você está falando, a pessoa estuda o problema do cliente, entende ali o que o cliente
precisa ver qual que é o melhor produto para ele. Tirando jogando para nossa venda lá no trailer, os clientes estão aqui, não podem me deixar mentir. A gente tem muito disso. A gente pergunta muito ao cliente justamente quanto disso. Quantas operações você vai fazer dentro do trailer? Quantas pessoas vão trabalhar dentro do trailer? Você vai trabalhar com gordura? É isso, é aquilo. Por quê? Para saber não é sair vendendo um monte de coisa. Ah, não, esse cliente aí tá com dinheiro, vamos colocar aqui. O sistema de exaustão mais caro, tudo mais caro, vender um trailer que poderia vender por 40, vender por 60. Não, não é assim. Essa É melhor semana, vender o que o cliente precisa comprar para poder ele comprar aquele dali, ficar a experiência ser boa, ele ficar feliz, virar o nosso vendedor. O cliente sai dali como? Cara, que e te maneiro, que indica. legal. Sim. Essa semana eu deixei de vender um produto de 60 mil, que a Lid chegou para mim falando, olha, mas vocês têm um tal, né? Só que eu entendi que não era para ela. E aí eu vendi um de 30. Se eu quisesse, poderia falar, não, temos sim, toma aqui, ó. Toma o link. Mas ela vai entrar naquele de 60, ele vai ficar perdida, vai ficar uma semana, 2 semanas. Vai... Ela vai chegar à conclusão de que não era para ela e vai falar assim: poxa, Ju, por que você me vendeu esse? Tio, sabe o que acontece? Ela vai ter um resultado péssimo e ela vai falar mal do produto. O produto é bom, mas não era para ela. E aí ela vai ter um resultado péssimo e depois ela vai falar que o produto não funciona. Entendeu? Então, é muito sobre isso. E aí, então, voltando, né? O que é importante o social selling saber? Muito sobre a promessa do produto, o que a gente realmente, para que a gente ajuda, qual é a dor que a gente sana do seu cliente, qual é o desejo que você atende, que ele está ali buscando. E aí, a gente começa ali a fazer uma análise dentro de todos os perfis que estão ali, curtindo as postagens, comentando nas postagens, visualizando stories. Então, nessas listas que a gente trabalha, o social selling trabalha. Então, cada lead, cada perfil que está ali, que se enquadra dentro do seu ICP, do seu perfil de cliente ideal, ele é um lead para você. Então, o que a gente faz? A gente começa a fazer uma análise ali, começa já a carreira ali mesmo, e aí quem está dentro do nosso ICP a gente aborda. Quem não está, a gente passa. E aí, como é que começa a abordagem? A gente aborda ali de uma forma estratégica, né? Intencional. A ideia é a gente gerar conexão ali. Por quê? Esse detalhe que eu não falei é que o social seller, ele se passa pelo dono da empresa dentro da rede social. Você está contando o nosso segredo! Meu Deus. Não tem problema. Então, só para vocês entenderem, o que ela acabou de falar é o seguinte... É o segredo mesmo. Não, olha só, gente, não tem problema, a gente está entre adultos, né? Então, assim, o que ela está falando? Tem lead aqui ou só... Ah, possivelmente, não tem problema, não tem problema. A ideia da live é entregar tudo, 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 tudo. Então, assim, o que ela está falando? Vou dar um exemplo abertamente, de maneira transparente, o Instagram da UP. Quando você fala com a UP, né, existe um profissional, que é o social seller, que lá no nosso caso, na nossa empresa, é a Inayara. Ela se passa pelo Rafael, então ela faz o estudo do Rafael, sou eu, que é o CIO da empresa, né? E aí ela vai conversar com aquele cliente para aquecer ele e trazer ele para cá, porque o cliente ele quer se conectar, lembra que a gente falou lá no início, com pessoas. E normalmente o cliente ele quer se conectar com o dono, com o fundador, que é o cara que tem mais experiência. Ele se Então, sente honrado de estar falando com o dono da empresa. Ele fica, nossa, o Rafael falou comigo. E aí ele chega para reunião ali de venda, assim, se sentindo uma bolacha do pacote. Essa é a verdade, gente. a Inayara tá falando aqui, ó. Inayara, descobriram o nosso segredo, Inayara. Então, assim, mas é bacana isso. E muitas das vezes, quando o cliente vem falar, poxa, Rafael, legal e tal, falei com você, eu falo, tá, gente? Porque, assim, por mais que seja uma estratégia de venda, seja uma ferramenta maravilhosa, é uma coisa que, né? E muitas das vezes, tá, gente? A Inayara, ela fala comigo, tá? Isso é outra dica de milhão também, tá, gente? A Inayara fala comigo, o cliente está bem aquecido, ela vira e fala assim, Rafa, vai lá no cliente tal, faz um áudio para poder dar aquela certeza que é você mesmo e tal. Então eu vou lá, dou uma olhada na conversa, me intero, vejo lá, e aí falo, e aí, cara, e aí, Gustavo, tranquilo? Poxa, vem aqui sim, vamos agendar uma visita, vem aqui para poder conhecer a fábrica e tal. Cara, ele já vem falando ali comigo, né?
Eu faço um áudio, chancela. Aquilo ali é tipo assim, cara, Rafael mesmo tá falando. E como é que ele Assim, chega aí para visita? oi? Como é que ele chega aí para visita? Se sentir Chega na como? última bolacha. Chega empolgado, chega lá em cima, energia lá em cima, chega, como a gente fala, aquecidíssimo. E aí, normalmente, aí tudo é estratégia, gente. Normalmente, esse cliente, né, esse lead que vem pelo Instagram por essa forma, que ele conversou ali comigo, ele vai ser agendado para conversar comigo. Aí na era coloca lá, Rafael, o Rafael que vai atender. Então, assim, é super bacana. Então, a Mauri, você lá na Amo Sapatilha, você pode ter lá o seu social media e ele vai falar ali e o pessoal vai achar que está falando com você, com a Andréia, e na verdade está falando com social media. Gilmar, eu não sei se Gilmar tem social media lá ou se é ele que atende todo mundo. Mas, gente, é impossível a gente. A Up está indo para 6 mil seguidores. É uma demanda de mais ou menos aí, Nayara, me corrija se eu estiver errado, mas é uma demanda de mais ou menos umas 20 pessoas por dia. Não tem como eu responder todo mundo. Então, a Nayara responde, né? Como se fosse eu. E eu ajudo a Nayara ali. É um time, é uma equipe, né? Deixa eu ver o que ela falou aqui, Ju. Temos que ficar atentos para passar todas as informações. É isso aí mesmo, ó. O Márcio falando, ó, sempre excelente conteúdo para os empreendedores. O Márcio, é porque a gente entrega, cara. Eu poderia falar para Juju, não conta o segredo não, porque, cara, é uma estratégia, a estratégia da UP, entendeu? Mas não tem problema, cara. Se o cliente está aqui e ele vai fechar e aí ele se sentiu, poxa, eu não gostei, desculpa, mas não é nosso cliente, não tem problema. A gente não vai fechar tudo, a gente não vai vender Não, para todos. deixa eu desmistificar isso. Assim, não é que seja uma enganação. Não é sobre. A Nayara, ela tá dentro do seu perfil qualificando, ela tá ali escolhendo, ela tá ali, né, facilitando o processo. Então, e outra, ela é treinada para conhecer profundamente o Rafael, porque não é raso dessa forma, gente. Ela tem que conhecer a história dele, para poder usar isso como conexão com outros dias. Então, ela conhece a história profissional do Rafael, ela conhece de gostos pessoais ali, hobbies, o que o Rafael gosta de fazer, o que não gosta, para quem que o Rafael gostaria de vender. São informações bem profundas, não é raso assim não, tá? Então, as pessoas que ela fala, por mais que ela esteja falando como Rafael, ela está falando verdade, porque ela está falando como Rafael. Então, ela não pode falar nada sobre a opinião dela, ela está falando como Rafael. Então, ela vai falar o que o Rafael falaria. Ela fala como o Rafael fala, até assim, de linguagem, realmente, e ela fala coisas na opinião do Rafael. Não é para ela falar o que ela acha, é para ela falar o que o Rafael acha. Então, se ela está falando com uma pessoa ali, ela está elogiando a pessoa, ou se ela fez um comentário, tem que ser verdade. Tem que ser verdade, porque é a essência do Rafael que tá ali, entendeu? E a Filha, social, não a foram social, tá? a social Célia, tranquilo, a social Célia, ela também vai lá no Instagram do cliente, né? Dá uma olhada, estuda o Instagram do cliente, descobre ali, né? Acha pontos de conexão, os pontos de conexão. São como que o Rafael vai se conectar, a Up vai se conectar com aquele cliente. Então, olha lá os churros e faz uma observação sobre os churros. Não é isso, Ju? Explica melhor como é que é essa questão do ponto de conexão. Sim, exatamente. A ideia, gente, é que o social seller, ele se conecte realmente com o lead. Então, o ponto de conexão é uma estratégia que a gente usa para gerar a conexão. Então, a gente vai no perfil da pessoa, na parte inicial ali de análise, para a gente ver se ele está dentro do nosso ICP, se não está. A gente faz essa análise ali visual, primeiro, as informações que tem no perfil, e aí a gente pega alguma informação que tem aqui no perfil dele. Pode ser uma coisa. Normalmente eu gosto de trazer para o lado profissional, porque já facilita o nosso caminho na condução da conversa. Mas, se não tiver informação, a gente usa alguma coisa pessoal mesmo, uma foto da família, alguma coisa. Para quê? Para o lead olhar para aquela mensagem, para aquela abordagem, porque isso é uma abordagem. Quando a gente faz a primeira abordagem, entende-se que é uma coisa fria. O lead está ali, só acompanhando ali, olhando stories. Do nada ele recebe um contato da empresa que ele está seguindo. Então, é uma abordagem fria. Então, o que a gente faz? A gente utiliza desse ponto de conexão, que o lead vai ler a mensagem e ele vai falar assim,
caramba, ela veio aqui no meu perfil, ela viu que uma foto da minha família com 2 filhos. Nossa, ela veio aqui no meu perfil, ela viu que eu tenho um restaurante, que eu trabalho com isso, ela viu que eu tenho outro trailer, ela viu... Enfim, Ela se sente cuidada, né? exato, ela vai falar, caramba, ela teve o trabalho de vir aqui no meu perfil, e aí o que ela faz? Ela retribui. Isso gera um senso de retribuição, ela retribui a atenção, ela vai ficar mal de ter esse vácuo. Então, isso é uma estratégia para que a gente tenha a resposta do lead. E essa é a intenção, que ele responda. E a gente consiga conduzir a conversa para o que quer. E no fim das contas, o que a gente quer, o objetivo da conversa ali, é que a gente faça o lead abrir para a gente o que ele está buscando ali. E aí, a partir do momento que ele sabe o que ele está buscando ali, pode ser para resolver um problema que ele esteja passando, ou pode ser para conseguir uma coisa que ele está procurando e comprar alguma coisa que ele está buscando. Ele externalizando isso para a gente faz um convite de forma não invasiva, de forma bem sutil mesmo, porque é uma conversa. É bem descontraído mesmo, sabe? É uma conversa, não uma entrevista. Então, ali a gente está só conectando, a gente está batendo papo. É isso, a gente está batendo papo. E aí, quando ele fala assim, não, pô, é porque eu estou pensando em comprar um trailer para aqui numa praça que tem aqui perto de casa, por isso que eu comecei a seguir você. Pô, fulano, que maneiro, cara, não sei o que, Rafael falando. Pô, que maneiro, cara, não sei o que. Pô, chegou no lugar certo então, Rafael, contraído. Chegou no lugar certo então, pô, cara, tu não quer marcar um dia, não? Dá uma passada aqui, a gente troca uma ideia, te apresenta os trailers aqui, tu vê, sem compromisso. Vem aqui para conhecer a empresa, tal. É isso. Quando o cara chega, ele faz o agendamento, né? Esse é o processo, ele vai agendar a visita. Quando o cara chega lá na UP, na fábrica, ele já está aquecido, porque ele falou com o Rafael. E aí o que vai acontecer? O closer, que é o vendedor, vai entrar na cena. E aí o closer tem que fazer o trabalho dele, né? Que é dar o bom atendimento, tirar as dúvidas, entender de fato o que ele está buscando, mostrar as possibilidades, contornar as objeções. Aí o closer entra em cena para fazer o papel dele, entendeu? Então o social selling ele é um canal para trazer, no caso, trazendo aqui para o caso da UP, o social selling traz os leads para dentro da fábrica. Essa é a ideia. Trazer para cá. Traz para o alçapão, vamos dizer assim. E aí está o closer. Eu tô acabando com tudo, né? Não, mas é isso. A ideia é essa mesmo, entregar. Mas é isso. A estratégia de fato é a gente. Por que acontece? Por que a estratégia é trazer, no nosso caso, trazer para dentro da empresa? Porque a pessoa ela chega, né? Quem está aqui que já teve essa experiência vai poder confirmar o que eu estou falando. O Everton que está aí é a prova viva disso. Ele chega achando que vai entrar numa serralheria. E aí chega lá, ele olha o processo, olha a empresa, olha os funcionários todos com a EPI, uniforme, aquela linha de produção, aquele monte de gente trabalhando, aquele monte de trailer, a empresa gigante. Ele fala assim, caraca, então por isso que tem que levar para lá. Porque enquanto é a conexão de segurança, enquanto não chega lá, ela fica... E uma coisa importante para você que vende produto físico, nesse caso, que é a pessoa ter contato com o sonho dela. Que ela chega ali, ela vai ver, ela vai encostar no trailer. Então ela vai falar, cara, eu quero isso, eu vou me virar. Vai sentir ali aquela experiência ali, né? Que é o início de tudo, né? É a mesma coisa de um carro. Né? Senta aqui, quer dirigir, segurando o volante, imagina você indo pra praia, colocando teu filho aqui do lado. Cara, é imersão, né? Deixa eu fazer uma observação aqui, vamos lá. O Amaury falou, entendo que o cliente que chama no Instagram também não espera falar diretamente com o Rafael. Na sua grande maioria, o Amaury, é isso. Então, a ideia do social seller é inverter isso. O cliente entender, achar que está falando com o dono, com o especialista, né? Com o fundador, com o CIO. Então, assim, entendo que o cliente não chama no Instagram esperando falar diretamente com o Rafael. Sim, mas quando ele entra em contato com a UP, ele acredita que está falando comigo. Por quê? Porque a Inayara, que é a nossa social seller, ela foi treinada para isso, que é como a Ju falou aqui. Então, tu pode fazer o teste, você que me conhece, que é amigo, daqui a uma semana, você faz contato com a UP
que você vai ver que ela vai te responder e você vai achar que tá falando comigo. Porque tem amigo que fala, caraca, tava falando contigo lá, não, não, e aí? E, né, Ju, acontece isso. Sim, Deixa eu continuar aqui, já vou deixar você falar, Ju. Pera aí, que essa é legal, mas já tá estourando o horário. Ó, a Inayara falou aqui, ó, fui treinada pela melhor. Quem não sabe, a Inayara foi treinada pela Ju. Então, gente, olha só, reta final de live. Deixa aqui a sua pergunta, quem quiser aqui, vai dar tempo, a gente vai responder, tá? Tem uma perguntinha ali, a gente já vai abrir a caixinha já. E quem gostou e quem acha que a gente não conseguiu falar tudo e que quer a parte 2 já joga aqui também, ó, parte 2 no comentário, que é pra gente sentir a energia para estar aí preparando, porque não deu tempo de falar tudo. Tem aqui, ó, o que que significa call to action, né? chegou O que que, nem na cara, metade, chegou nem na metade aí do não, não, não. Olha aqui, gente, ó. vender Ó, assim. olha quanta coisa aqui, ó. Então vamos lá, o Márcio tá rindo aqui que a gente tá entregando tudo, ó. O Amaury falou, ó. Cliente tem que se sentir acolhido e que, consequentemente, aflora um sentimento de confiança. Daí a venda feita. Com certeza, é isso aí, é o que a gente falou. Primeira conexão, aí depois a gente eleva para uma conexão de segurança, o cliente tem que se sentir seguro. No teu caso, ele tem que se sentir seguro que ele vai comprar ali, porque o Amaury, ele vende para revendedores. Então, ele não vende um sapato, uma sapatilha, um tênis. Ele vende 20 pares, 30 pares. Então, o cliente, muitas das vezes, o cliente ali da Amo Sapatilha, inclusive o pessoal pode depois dar uma olhada lá, @Amo Sapatilha, vai entrar, né, na loja ou na loja, e ela vai ter que se conectar com o vendedor, se sentir confiante de comprar 20 sapatilhas, se tiver um defeito, voltar lá e trocar. Ou então, se ele de repente não vender tudo, ele voltar lá e trocar e ter um prazo, enfim, alguma coisa assim. Essas ferramentas vão deixar a pessoa, né, o cliente seguro para comprar ali, né? Aí, ó, o pessoal falou aí, ó, parte 2, parte 2, parte 2, a galera falando aí, ó, legal mesmo. Na próxima já fico com papel. É isso, Márcio, é desse jeito, papel e caneta. Eu esqueci de avisar vocês, mas a gente pode sim fazer a parte 2, tá? Ajuda super, sempre aberta aí, ajuda muito. Tem o Matheus também, que é esposo dela, que é parte aí de fechamento. Cara, o melhor que eu conheço de verdade, depois da Inayara, que Inayara também é braba, né? Então vamos defender. Mas o Matheus também brabão, tá? Saca muito dessa parte de fechamento. Vou abrir aqui agora, Ju, para pergunta, tá? Vou colocar aqui, Gilmar também perguntou. Primeiro da Inayara, não tenho pergunta, só gratidão. A Juliana foi a responsável por uma virada de chave que transformou muito mais do que eu imaginava. Então, só para vocês saberem, a Inayara faz parte do time da UP, tá? Ela é lá do comercial. Ela é advogada também, igual a Ju, então elas se conectaram muito. E ela fez a Ju fez uma consultoria, né? Fez um treinamento, né, Ju? E aí a Ju falou, eu falei pra Ju, cara, eu tô precisando de uma pessoa para trabalhar comigo aqui na equipe, no comercial e tudo mais. E ela foi e falou, ó, Inayara, brabona, Fiz a... me deu alguns nomes, e aí nessa seleção eu puxei Nayara pro time, mas assim, foi Ju que treinou e ela é maravilhosa. Pode falar, Ju. Não, era para agradecer, poxa. Vou ficar aqui emocionada. Chora não, que a Obrigada, maquiagem não é prova d'água. obrigada. Ó, a Amo Sapatilha entrou aí, ó. Para quem não sabia aí o arroba dela, ó, Amo Sapatilha Atacado RJ. Tá? Então, ó, o lead vem de um tráfego que você roda na página. Isso seria um funil? Sim. Sim. A gente tem um tráfego, tá? Que quem faz pra gente é o Bonella, que a gente já fez uma live também aqui com o Bonella. Ele faz o tráfego pago, então ele cuida da parte de Google, Instagram e Facebook. O lead vem e aí cai no funil, que é tratado pelo SDR, aí tem toda uma equipe, que a gente falou desde o início da live, do processo, né? Desde quando você entra no funil e vai aquecendo até chegar no closer, até chegar a marcar uma visita, ir até a dependência da fábrica, ou uma visita online, que a gente tem também a possibilidade da visita online. Né? Tem mais uma pergunta aqui, Ju, peraí. Todo e qualquer segmento pode implementar esse funil de social seller, Ju? Sim, ele é totalmente adaptável. Inclusive,
a UP, né? Foi uma coisa que eu falei, vamos testar, e porque eu também nunca tinha feito para uma fábrica de trailer, né? E deu super certo. Então é questão de você adaptar realmente para o ICP da empresa, adaptar a comunicação, adaptar o script, a estratégia. Se você quer que chame o lead para um agendamento presencial, se você quer que faça um agendamento ali direto, ou que você quer só pegar o telefone, enfim, é questão de adaptação realmente para cada segmento, mas sim, super funciona. Teve um caso bem emblemático esses dias lá com a gente na UP, que a cliente ela sempre falava, comentava muito, curtia todo o post, falava muito assim: um dia eu ainda vou realizar um sonho, um dia ainda vai ser o meu, né? Quando a gente postava o trailer saindo. E aí a gente abordou, né? Foi bem emblemático, por isso eu lembro desse caso. E a cliente ela tinha assim muitas objeções, mas ela tinha a vontade, ela tinha aquele objetivo, aquele sonho. E a gente precisava transformar aquilo ali, quebrar as objeções, que aí é a função nossa da equipe de venda, quebrar as objeções. E não é quebrar, como a gente estava falando aqui agora, para empurrar a goela abaixo. Não é quebrar para poder vender na emoção. Não, não é isso. É É que quebrar para essa mostrar crença mesmo da pessoa. exatamente, Ju, isso aí. É mostrar para o cliente que ela pode. Sim. Então, assim, olha exemplo, tá? Ela pagava em torno de R$ 1.000 de aluguel no trailer dela e eu fiz um projeto para ela pagar R$ 1.000 por mês. Cara, fez sentido para você? Sim, total. Fez sentido para ela também. E aí a abordagem foi da seguinte maneira: a gente foi conversando e ela foi falando, não, mas eu hoje. Aí a gente vai perguntando, porque a gente tem que saber qual que é o problema do cliente para poder a gente conseguir achar a solução. Nós, os vendedores, são resolvedores de problema. Ó, o Bonelli entrou aí agora. Bonella, estava falando de você aí agora. Nosso gestor de tráfego pago aí, ele que gere aí os nossos anúncios. Então, Gilmar, super concordo com a Ju. Acho que qualquer segmento é válido, o funil é válido, o social seller. Só precisa que tenha uma rede social. A partir do momento que o cliente está ali, está beliscando, conversando, falando, demonstrando que tem um sonho, você tem que entender por que ele ainda não realizou aquele sonho. E essa cliente, por exemplo, ela tinha condição de pagar, porque ela pagava R$ 1.000 de aluguel. Então, o que a gente fez? E se a gente fizer um trailer que caiba no seu bolso, que você pague R$ 1.000 por mês, você deixa de pagar o aluguel e você passa a pagar o trailer? Fez sentido. Então o que você fez? Você ajustou. É a melhor venda para a empresa? Não, a melhor venda para a empresa é a vista. Mas a melhor venda é a venda. Sim. É vender, né? Quem empreende aqui sabe o que eu estou falando. Melhor venda é fazer o dinheiro circular. Né? Então, assim, existem umas que a gente vai ter uma um maior percentual de lucro, outros menos, mas venda é venda, gente. Entendeu? E outra coisa, a gente resolveu o problema do cliente. Esse cliente, ele teve uma boa experiência com a empresa. Né? Então, assim, sem dúvidas, um case de sucesso. Ju, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. O pessoal pediu live parte 2. A gente já estourou essa live aqui. Eu não fiz nem 10% das perguntas que eu tinha para você. Eu tinha uma pergunta bomba aqui para você, mas vou deixar para a próxima, de verdade. Essa eu não tinha nem te falado antes, mas é uma pergunta bem impactante. Mas eu vou deixar para a próxima, vou deixar o pessoal com gostinho aí. Para quem não conseguiu assistir tudo, gente, isso aí, o Amaury, a melhor venda é a venda feita. É isso. É desse jeito, eu super concordo. Estava tentando aí a expressão, você me salvou aí, é isso. Melhor venda é a venda feita. É o dinheiro entrando, dinheiro saindo, e é desse jeito. Então, assim, queria te agradecer, Ju, e vou te chamar aí para a parte 2. O pessoal tá falando aqui, o pessoal não quer que a gente vá embora, Ju. A Ju tem 2 crianças, 2 periquitos para dar o piche, gente. Vamos deixar ela embora. Ó, sim, essa pessoa vai ser grata a você e vai indicar para outros. Gente, quem conhece meus clientes sabe, né? Quem é nosso cliente sabe. É desse jeito. O meu melhor, eu não tenho vendedor externo, vendedor de não tenho, não comissiono ninguém, né, de fora. Então, assim,
A melhor venda é aquela que vem por indicação. É a mais fácil, gente. Boca a É boca, mais fácil, 90% já tá. Porque ele já chega ali falando, fulano de tal falou que é para fechar contigo. sim. Eu vou, hoje mesmo, Gustavo não tá aqui, eu vou depois até mandar a live para ele assistir. O Gustavo chegou lá falando hoje para mim, falou, cara, tem um trailer, no meu trailer tá caindo aos pedaços, tem um trailer do meu lado que já tem um tempão e tá novo. Eu fui olhar quem foi o fabricante, vi o telefone de vocês e vim aqui e quero comprar com você. Cara, 80% da venda já tá feita. É o que você falou, é tirar pedido. É, E na era hoje tava. Hoje na era atendeu ele. É tipo assim, é mais fácil. Por quê? Porque a experiência, aquele cliente teve uma experiência boa. Se ele for perguntar ao dono lá, e certamente perguntou, o dono falou bem da gente. Então, assim, eu te falei da questão de pode cobrar o preço que for para esse cara pagar. é desse jeito. Ele não vai saber que você cobrou mais caro que o outro da esquina. Ele vai pagar o que você pedir. É isso aí, sim, é melhor é a boca a boca. A melhor venda é a boca a boca, sempre vai ser. Gente, é o que a gente estava falando, não querendo ser repetitivo, mas é sobre a experiência. Então, vou dar um exemplo aqui. A pessoa foi lá, comprou um cachorro-quente, tá? O cachorro-quente é maravilhoso, o melhor cachorro-quente da vida. Comeu, gostou pra caramba. Só que o cachorro-quente demorou, o atendimento foi maravilhoso, tudo bem. Só que o cachorro-quente que o vendedor falou que demoraria 10 minutos, demorou meia hora. A experiência dele foi boa? Não foi boa. O produto foi bom, o atendimento foi bom, o espaço é instagramável, limpinho, arrumadinho, tudo legal. Só que o vendedor falou para ele que seriam 10 minutos, sabendo que não seriam 10 minutos. Ele não foi leal, ele foi desrespeitoso. Então, o cliente vai chegar e vai falar assim, fulana, para a irmã, para o irmão, tem um trailer novo ali na praça, um trailer amarelo. Comprei um cachorro-quente lá, o cachorro-quente é maravilhoso. O atendimento é maravilhoso. Mas demora a entregar. Eles falam que vai demorar 10 minutos, mas demora meia hora. Essa pessoa que está ouvindo, ela vai ouvir só, sabe o quê? Do mar para lá. Não adianta. Tu pode falar que é bom, que é isso, que é aquilo, ela só vai ouvir, demora. Sim. Quando ela quiser comer um cachorro-quente, ela pode até ir lá. Mas ela na cabeça dela tá o quê? Ali demora. Eles demoram a fazer. Ali demora a entregar. Eu vou lá, mas eu tô com pressa, então não vou. Cara, rotulou mal porque a experiência não foi boa. Então não adianta ter um produto bom, não adianta ter um atendimento bom se você não tem a experiência maravilhosa. Vou dar um exemplo agora, Ju, desculpa, mas vou dar um exemplo nosso lá. Um trailer nosso teve um problema, uma falha e é uma garantia. E o cliente de Angra dos Reis, tá? O Thiago de Angra dos Reis, ele pediu assistência técnica, eu fui lá em Angra e eu fui umas 4 vezes. Aí tu vai falar assim, caramba, 4 vezes? 4 vezes. E aí numa dessas vezes eu falei assim, pô, Thiago, desculpa. Cara, já fui 4 vezes e ainda não resolvi seu problema. Você me desculpa, cara, pelo que você tá passando. Ele virou e falou assim pra mim, desculpa. Tu tá saindo do Rio de Janeiro, vindo a Angra, tu já veio aqui 4 vezes, não me cobrou nada, não falou nada, e tu tá me pedindo desculpa, você tá fazendo de que ninguém faz. Aí eu falei assim, tô fazendo o certo. Mas o certo, muitas das vezes, né, espanta, porque Impressiona. impressiona. Então, assim, não adianta. Sendo a experiência. Nesse caso, o cliente ele tinha tudo para ter uma experiência ruim, mas eu, por um pós-venda de qualidade, consegui fazer com que, ainda assim, a experiência dele seja boa. Então, ele vai me indicar e ele vai até falar assim, cara, os caras são tão bons, eles vieram aqui, meu treino deu problema, eles vieram 4 vezes aqui, mas só pararam de vir aqui quando resolveram. De fato, agora a gente resolveu. Graças a Deus, a gente resolveu. Tivemos dificuldade? Sim, aí tem várias questões, distância, um monte de coisa. Mas resolvemos, e isso que é o que importa. Qual que é o efeito final? Resolvemos, então, para o cliente foi bom. Entendeu? Ju, desculpa aí, me estendi. Acho que foi a live maior que a gente já fez, 15 minutos aí fora da tolerância. Nada. Quero lhe agradecer do fundo do meu coração. Para quem não sabe, a Ju
Ela é uma mentora nossa lá da UP. Ela é minha sobrinha, minha afilhada. Amo e admiro ela pra caramba. Advogada, fez transição de carreira, especialista na área comercial. Você que não assistiu tudo, pode voltar lá que essa live vai ficar gravada e assista, porque isso aqui não foi uma live, foi uma aula. Ju, muito obrigado por você deixar aí as crianças, né? Somar essa 1h15, 1h16 aí com a gente, tá? E vai ter live 2, tá? Se prepara. Eu que agradeço, fico honrada de verdade, tá? Se eu tô aqui, se eu fiz esse convite, é porque com certeza você enxerga em mim mesmo, porque senão não seria convidada. E eu fico realmente feliz. E pode me chamar quantas vezes quiser, porque eu tô disponível para vocês. Assunto tem, né? A gente não falou de social media, a gente não falou o que é um call to Não action. Oi? acaba. Venda não acaba. É Não muita acaba, coisa, não acaba. tá em E assim, processo, e rotina. É muita... e eu não sei se você tem esse feeling, mas a gente. Eu dei uma corrida para ver se eu conseguia colocar tudo, enfim, não deu, mas a gente vai fazer a parte 2. É um assunto E, bom. então, assim, só dando uma pincelada no que a gente falou, você que chegou agora, que não conseguiu assistir a live toda, a gente falou sobre o BDR, que faz ali a coleta de dados ali para o SDR. O SDR é o que faz o funil de vendas, então estou resumindo pra caramba, mas você volta lá que você vai ver. E joga para o closer, que é o cara que vai, o SDR, ele dá aquela aquecida ali no lead. Lead ainda não é um cliente, ele vai virar um cliente, então dá aquela aquecida ali, virou cliente, agendou uma visita até a empresa, uma call to action e joga na mão do closer, o closer faz o fechamento. E a gente falou também sobre social seller, que faz aquela venda ali, achando possibilidades ali nas redes sociais, Instagram, Facebook, entre outras. E falamos também social media, que cuida ali da aparência das mídias sociais. Então, resumindo, né, aquela coisa de resumir em 1 minuto, nossa live foi sobre isso. Você que não assistiu vai ficar gravada e pode assistir novamente aqui. Ó. A Paula falou aqui, ó, Ju, passa seu arroba. O arroba da Ju é Juliana Barreto. Juliana com 2 L's e Y, Barreto com 2 O's no final. Caso Falar o você... detalhe. Oi? Juliana, 2 L's e Y. Tem que falar o detalhe. 2 L's e Y, não vou falar outro detalhe não, senão você vai brigar comigo, porque isso aí era quando você tinha 10 anos. Eu tinha 10 anos de idade, mas não vou falar não, senão... Você falou um monte de segredo meu, podia falar um seu, né? Mas vamos lá. Nada que a maquiagem não resolva. Mas Juliana com 2 L's e Y, Barreto. Mas se você por um acaso não conseguir achar, é só entrar lá na up.trailer, você que segue up.trailer, entra e acha a Juliana lá, ou então chama a gente no direct que a gente vai passar o arroba dela para vocês com o maior prazer. Tá, galera aí, ó, a Cíntia colocou aí, ó, o arroba da Juliana, tá? Quem quiser aí pode conectar com ela aí. Hoje ela não está fazendo mais mentoria, uma pena, ela faz mentoria só pra gente, mas que ela está trabalhando, hoje ela é head comercial, eu anotei aqui, né, na colinha aqui, da Power Academy, né, que é da Lívia Rock. Então, quem quiser conhecer o trabalho da Ju, é só ir dar uma olhada lá no Instagram do pessoal lá, Power Academy, Lívia Rock. Ju, muito obrigado. Um beijo no coração. Gente, Boa foi noite. um prazer. Que vocês precisarem aí também, quiser saber mais. Realmente eu não estou pegando mais consultoria, mas as portas estão sempre abertas. Né? Qualquer coisa que vocês quiserem aí, pode me mandar direct lá que eu ajudo. Chama ela no direct, que ela ainda não tem social seller não, nem social media. Ela mesmo que Sou eu responde, tá? mesmo. Gente, um grande abraço. E eu sou comercial, eu não resisto a uma proposta. Eu vim falar uma coisa, eu falo, peraí, deixa eu ver o que tu tem pra mim. Pera aí que eu consigo te ajudar, pera aí. Então, gente, vamos lá, vamos encerrar, porque já passou 20 minutos, já passaram 20 minutos aí. Ju, mais uma vez, muito obrigado. Um abraço forte. Muito obrigado por essa entrega. Fica com Deus. Dá um beijo nas meninas aí. Beijo. Beijo, gente. Boa semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau.